Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o RECT, Fundo de Lajes Corporativas aí da REC, e esse fundo, juntamente com o HELG, né, que tá aí com bastante polêmica, muito vem se falando sobre esses dois fundos, muita coisa acontecendo, o HELG parando de pagar, o RECT segurando a distribuição, e a gente vai entender o porquê que está acontecendo e o que vai acontecer, né? Quais são os próximos passos? Minha opinião, para mim, cara, esse fundo, ele já tinha que ter parado de pagar, igual o Helg fez. Cara, já para de pagar, já tá com problema na alavancagem, tenta endereçar isso o máximo possível, tenta passar a régua o máximo possível, que também não adianta ficar naquela coisa, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá e tal. É tipo assim, você tem um problema que tem que ser resolvido, resolva. Ah, mas a cota mercado, o cotista, pô, a cota já tá no limbo, já tá R$50, já tá metade do valor de quem entrou no IPO. Então, pô, imagina, pensar no cotista do IPO, o cara que entrou a R$100 lá atrás, pra ele, meu amigo, ele quer que se resolva. Então, às vezes, pra esse cara que recebia, acho que esse fundo já chegou a pagar quase 70 cents, né, no passado, não lembro quanto que foi o auge da distribuição, mas pro cara que já recebendo isso, tá recebendo hoje 40, meu irmão, e ele vendo o patrimônio dele pela metade, ele topa tudo, ele fala, cara, bora resolver, topo tudo. Vamos lá, vamos entender o porquê que o fundo, antes da gente ver o que ele fez, eu acho legal a gente entender o porquê que ele teve que fazer isso. Primeiro ponto é esse aqui, ó, o fundo hoje tem de disponibilidade algo próximo de 33 milhões de reais. Não, 33, 34 milhões de reais. Ele já teve bem mais. Né? Antes de comprar a Matarazzo, ele tinha mais ou menos 50 e poucos milhões de reais aí só em CRI. Vocês lembram disso? E aí o gestor foi, comprou o ativo, deixou o fundo, né, praticamente raspou o tacho do fundo, e aí agora tem que ficar manobrando porque não tem dinheiro. É aquela coisa que eu falo com vocês já há alguns meses. Não devia nem ter comprado o Matarazzo. Minha opinião. É o que eu falo. É você tá fudido, sem dinheiro, perder o emprego e querer comprar um carro zero. Ah, mas tá barato, não sei o que, vou comprar. Cara, não tem dinheiro. Ah, que o governo fez uma medida aí para diminuir o preço do carro zero, agora eu vou comprar o carro zero. Perdi o emprego esse mês, vou lá comprar o carro zero. Pô, não dá, né? Então, assim, tudo foi causado, claro, pela alavancagem demasiada e por essa, na minha visão, esse erro que foi comprar Matarazzo. Independente do ativo ser lindo, maravilhoso, pode ser o melhor ativo do mundo, mas, cara, se tá um fundo que está com a corda no pescoço, você não vai pegar o dinheiro e vai deixar ele sem dinheiro para depois aí ficar manobrando igual tá acontecendo agora. Então, assim, isso foi causado, essa queda de rendimento. Tivemos algumas novas locações e tal. A vacância do fundo hoje no menor patamar desde agosto de 2020, o que é bom, nem tudo é só notícia ruim, temos notícias boas também. A gente vai falar dos passivos. O fundo também ele trouxe um gráfico da vacância do fundo versus a vacância da região, a gente vai falar disso também já já. E hoje ele é 38 centavinhos acumulado. Você pode estar se pensando assim, se perguntando, né? Que legal, será que vai entregar isso no final do semestre para mim e tal? Não vai não, amigão. Você não vai ver essa cor desse dinheiro, não. Vocês vão entender o porquê. Então ele coloca aqui, primeiro ponto, fizeram uma alteração no CRI barra, né? Renegociaram o CRI barra. O que eles fizeram? Eles negociaram uma carência de 12 meses no pagamento de amortização. E aí ele fez uma amortização extraordinária agora de 7 milhões e 600, que já foi realizada. E aí o fundo conseguiu uma dispensa para fazer depósitos trimestrais que ele tinha que fazer em junho e setembro, então eles resolveram essa questão. Se não tivesse comprado Matarazzo, ia ter dinheiro para fazer isso. Ele conseguiu uma carência de 12 meses para pagamento de amortização. O fundo vai fazer aí um pagamento pontual de juros no valor de 3 milhões e 900 mil em junho de 23, que dá 45 centavos por cota. Então aquele valor acumulado que a gente viu, ó, vai para o espaço, que juros pode sair da DRE. Então esse resultado acumulado vai ser para isso. E aí ele vai ficar pagando 1 milhão e 300 mil de juros durante o período de carência. Então, aquela coisa, negociou uma carência, mas vai pagar um juros elevado. É como se fosse, mais ou menos, né, uma analogia, aquela tabela price do financiamento. Você já viu a tabela price do financiamento, como é que ela funciona? Ela funciona assim, ó. Embaixo aqui temos o tempo e aqui temos o saldo devedor. Ela funciona mais ou menos assim, ela fica meio quase que reta, depois ela vai dar uma mergulhada no final e acaba, né, com o tempo do financiamento. O que você fica pagando nesse período aqui? Você paga todos os juros primeiro, você fica pagando só os juros. Vou fazer um J aqui de juros. Depois que você paga a amortização. Então foi
Basicamente, um movimento tipo esse. Um movimento parecido com esse. E aí ele negociou. Vai ficar pagando juros pra caramba, mas a amortização vai continuar lá pra frente. Então, cara, se ele não tivesse vendido, se ele não tivesse comprado o Matarazzo, não precisava ter feito nada disso. Já começa por aí. Mas fez, então, paciência. Agora é vender esse negócio. Não vai vendendo. Eles estão trabalhando para vender ativos e tal, mas o negócio ainda tá parado. Ele ainda coloca, né, que os pagamentos no item 4 e 5, esses dois aqui, são caracterizados como despesa financeira e aí reduzirão o resultado do caixa mensal do fundo, por isso que caiu para 40 centavos. O que derrubou o resultado do REC, do REC para 40 centavos foi essa aqui de baixo. Esse aqui derrubou o resultado de 40 para 40 cents, e esse de cima vai ser aquele valor, essa amortização extraordinária vai ser o valor que ele está juntando o acumulado, que hoje está em 38 centavos, se eu não me engano. É para isso que ele está juntando esse acumulado. Cara, alavancagem cobrando o seu custo. Aí ele explica um pouco como é que o fundo está hoje de principal, de correção monetária, de juros, todos os CRIs, sendo que correção e juros ele consegue tirar aí da DRE, né, a despesa caixa, e o valor do principal somente com emissões. Então a gente vê aí o principal hoje, 136 milhões de reais. Ele comprou o Matarazzo por algo próximo de 50. Metade desse valor, cara. Se não tivesse comprado essa porcaria, não que o Matarazzo seja uma porcaria, mas modo de falar, se não tivesse comprado, ele tinha metade da grana para resolver o passivo dele. Um pouquinho menos da metade, vai. Pra que foi comprar, cara? Criou o problema de graça. Infelizmente. Né? Assim, é o exemplo que eu dei pra você. Você perdeu o emprego e quer comprar um carro zero. Você tá todo fudido, mas tá andando de carro zero. E daí? Você continua fudido. Não dá. Então a conta não fecha muito bem. Então ele explica mais sobre isso, toda a questão. O Evolution, ele comenta, né? O Barra a gente já viu. O Evolution, ele tem um fluxo de pagamento conhecido da tabela Price. Todo mês o mês paga uma parcela de juros e atualização, e ele paga 4 milhões e 200 por ano de correção monetária aí. Então se a gente pensar, ó, o fundo tem hoje 33, é que tá de boa. Claro que a hora que a carência do Barra acabar, esse valor deve aumentar. Ele não trouxe pra gente quanto que vai ser, não tem aqui pra gente, mas vamos imaginar, ó, a gente tem o Barra e tem o Evolution. O Evolution, vamos fazer uma matemática básica aqui. O Evolution, 4 milhões e o valor dele é 67. Então, 67 de valor total paga 4 milhões por ano. O Barra é 120, é quase o dobro. Então, vamos jogar, fazendo conta de palavra, que o Barra seja o dobro, seja 12. Então, a gente tem 16 milhões por ano que o fundo tem que pagar de alavancagem. Ele tem 30 e poucos, tem 2 anos. Tem 2 anos. Continua com a corda no pescoço, né? Então vamos acompanhar. Galera, essa parte de outros ativos, ele não detalha pra gente o que é. No último informe trimestral, que já tem um bom tempo, tá desatualizado, não consegui identificar o que é isso, se é cota de fundo imobiliário, o que não é. Mas seria bom o gestor conseguir utilizar essa grana, né? E cara, é aquela situação que eu falei com vocês, né? Tudo isso está sendo causado por conta da compra do Matarazzo. Assim, é inegável, não tem o que falar. O fundo lá atrás, quando fez aquela emissão, acho que foi 60 reais, que foi a última emissão dele, deve ter, tem aqui no final, quer ver? Pera aí. Essa última emissão aqui de junho de 2022, não tem um valor, mas se não me engano foi uma emissão foi a 60 reais, não foi? Foi por aí. Não lembro muito bem exatamente o valor. Essa última, que foi para fazer o hedge da dívida, também as duas últimas, né? Que foram para fazer hedge. O dinheiro que era hedge virou imóvel, cara. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Aí o fundo vai ter que cagar sangue mesmo para conseguir bancar o passivo. Então, se tivesse a grana no Matarazzo aí, os 50 e poucos milhões, quase 60 disponíveis, não precisava ter renegociado, não precisava ter feito nada. A gente colocar aqui que o fluxo são 16 milhões, aquela grana no Matarazzo bancava aí 3 anos tranquilamente, mais o que o fundo já tem, mas aí não sei por que
por qual motivo foi inventado de comprar esse Matarazzo, mesmo sendo maravilhoso que for. Aí deu no que deu, né? Mas paciência, agora cabe ao cotista ficar acompanhando. Minha opinião, por mim, nem pagava rendimento. Cara, o fundo hoje gera aí 4 milhões e meio por mês. É um dinheiro considerável, cara. 4 milhões e meio por mês, fica sem pagar e vai endereçando esse passivo aos poucos. Já que não quer vender imóvel, já que não, às vezes nem consegue vender imóvel, para de pagar, passa a régua. Se ele ficar aí 6 meses sem pagar, cara, se ele 6 meses sem pagar, já ajuda. Ó, são 4 milhões e meio. Ó, 4 milhões e meio. Se ele ficar até o final do ano sem pagar, é 27 milhões que ele consegue. Se ele pegar 27 milhões e dar uma amortizada em algum CRI, ou então pegar esse dinheiro e deixar no caixa para suprir as necessidades, já ajuda alguma coisa. Então, alguma coisa tem que ser feita. Né? Eles estão tentando e tal, reconheço que é difícil, mas, como eu falei, eles se colocaram nessa situação. A gestão fez uma armadilha para ela mesma, para si própria, né? Fazendo essa questão toda do. Tudo começou com o problema do Matarazzo. Então, é isso aí. Uma pena, mas eu espero, eu espero que um dia eles consigam vender esse Matarazzo com um lucro gigante. Que aí vai compensar todo esse calor que o Corinthians está passando. Mas a priori, só deixou o fundo numa situação bem mais difícil. Eu lembro lá atrás, galera, eu falei isso com vocês, já tinha canal na época, quando ele comprou o Matarazzo, ele pegou o risco do fundo e fez isso aqui com o risco do fundo, jogou lá pra cima. E o retorno continuou. O retorno até caiu, porque hoje está pagando menos do que pagava. O retorno até caiu. Então, fazer o quê? Aqui as últimas distribuições e tal, vai ficar nesse patamar de 40 centavinhos, conforme a gente já comentou aí. Aqui o pagamento por ano, né? Lá em 2020, o ano de ouro desse fundo, pagou quase 10 reais por conta. Quem entrou lá atrás estava felizão em 2020. Aí veio a pandemia e tal, bagunçou. Claro, a pandemia causou muito dos problemas desse fundo, mas muita coisa ele podia ter endereçado. O Matarazzo, 57 milhões de reais, ó. Já ajudava bem o fundo a segurar o rojão. O fundo já colocava um pouco das contas em ordem aí, vendendo o Matarazzo. Hoje o fundo tem aí 200 milhões de passivo, né? Só o Matarazzo é 50, 25%. E se você pensar, aquela coisa, imagina que ele pega o Matarazzo, vamos imaginar que ele pega os 57 milhões de volta. Cara, ele pode chegar nesse CRI barra aqui, ou até no Evolution, enfim, qualquer um dos dois, fazer uma mostração extraordinária, puma, bruta, passar régua e ainda ficar aí com, se ele fizesse, por exemplo, no barra, fica com 17 milhões na mão, o fundo dá uma respirada também, você consegue negociar, às vezes, né, como é série 1, série 2, às vezes você acabando com uma, você consegue negociar na outra série, dar uma estendida do prazo e tal, enfim, cara, fazer alguma coisa. Mas como é que você só consegue negociar bem com grana na mão? Sem dinheiro, meu amigão. Você bater na porta dos outros, você bater na porta do agiota, né? Sem grana pra negociar com eles, você tá fudido. Você tá fudido. Pelo menos a vacância do fundo hoje no menor patamar desde 2020, né? Isso já ajuda um pouco. Aqui ele compara a vacância do fundo versus os imóveis, né? Então ele coloca pra gente aqui como que tá a vacância em Barueri, a vacância nos imóveis do fundo e tal. A gente consegue ver, tá ainda até bem assim, frente às regiões. O resultado acumulado que eu já comentei com vocês, daqui a pouco ele some daqui, que vai ser utilizado para pagar aqueles juros. E o quanto ele gerou, quanto ele distribuiu. Segurou mesmo a distribuição por conta que ele tem que juntar os 45 cents, mais ou menos, né? E aqui o projeto de receita aumentando. E uma coisa, galera, que a gente não pode deixar de falar é que, tanto neste fundo quanto no Helg, já passou da hora, ó, disso aqui cair. Já passou da hora. Já passou da hora. O fundo tem uma taxa conjunta de administração e gestão de 1,17. Passou da hora de trazer essa taxa para 1%. Porque é aquela coisa, né? O cotista tá se ferrando nessa história. O cara que entrou no IPO vendo o dinheiro dele pela metade. O yield dele também é horrível. E aí
não mudou nada pra gestão. Então, minha opinião, gestão da REC tem que parar, botar a mão na cabeça e falar, cara, estamos fazendo lambança atrás de lambança aqui nesses nossos fundos. Vamos ajudar? Vamos dar uma reduzida na taxa? Vamos, né, vamos botar também a nossa bunda na janela, porque só a bunda do cotista que tá na janela, né? O cotista tá lá tomando, enquanto a gestão tá lá, tudo bem pra ela, mas o fundo, não sei o que, mais decisões, não sei o que. Cara, o dinheiro tá caindo pra eles do mesmo jeito. Se parar de pagar rendimento igual aconteceu no Helg, o dinheiro continua indo pro bolso deles do mesmo jeito. Helg, a taxa não vai ser paga pra gestão mensalmente, mas tá sendo provisionada, eles vão receber tudo lá depois. Então não adianta nada, vão receber do mesmo jeito. Então, assim, ou eles acordam um pouco para isso, ou os cotistas vão ficar cada vez mais putos e tal. Eu vejo que o pessoal tá muito passivo, viu, galera? Muito passivo. Muito passivo. Por menos se criou grupo de troca de gestão GGRC. Eu não vejo nenhum grupo de troca de gestão RECT, Helg. Não vejo. Então a galera tá muito passiva. Vocês estão muito, ó. Vocês estão tipo, foda-se o investimento. Dane-se. O gestor tá fazendo lambança, tudo certo. Dane-se. Pô, vamos fazer. Não precisa fazer um grupo de troca de gestão, mas vamos fazer um grupo de estudos da situação, vamos fazer um grupo juntamente com o gestor aqui, chamar representante de cotista, não sei o quê, pra gente conseguir achar uma melhor solução. Às vezes, junta uma galera aí com uma quantidade relevante de cotas do fundo e fala, cara, o melhor caminho é, para de pagar, pode parar de pagar que a gente banca ficar sem pagar. Ou às vezes vai chamar a galera e falar, ó, quer saber, liquida esse negócio, cansamos. Vocês têm que se organizar, senão fica difícil, né? Não adianta só ficar reclamando, que a gestão é isso, a gestão é aquilo, se você não se organiza, né? Isso aí, galera, valeu, tamo junto, fui.